que eu vejo tanto do Bolsonaro quanto do Lula nesse momento seria o receio de carimbar derrotas. Quem é o melhor cabo eleitoral, Lula ou Bolsonaro? Olha, Paulo, eu vou fazer uma confidência para vocês aqui, que até lhe dá risada, né? Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E a gente está vendo um cenário bem dividido. Queria que você desse uma avaliação geral primeiro para a gente, Murilo. Como é que está o Brasil se comportando? Eu vi uma reportagem agora sobre as candidaturas de direita estarem indo bem pelo Brasil. Como é que você está achando que o eleitorado brasileiro está se comportando nessa rebordosa pós-2022? Olha, Paulo, eu te diria que na maioria das capitais, o centro-direita vai vencer as eleições. Mas precisamos deixar claro que o grande vencedor dessas eleições será o Centrão. O Centrão, o famoso Centrão, é que vai... Se a gente fizer uma conta das capitais, eles vão ter predominância. A maioria das capitais estarão na mão deles. Mas é um centrão ligado à direita, não é um centrão ligado à esquerda. Mas vale lembrar que é centrão, né? Quando você diz centrão, você está se referindo a, por exemplo, que partidos, Murilo? Olha, vamos lá, Paulo. Eu não sei se a gente vai fazer um apanhado estado a estado, os principais estados. Vamos passar estado por estado, mas visão geral do Brasil. Eu digo centrão, PSD, União Brasil e MDB, né? Esse das capitais, o predomínio é deles, né? PT, PL, muito pouco. PT, PL, muito pouco. Tanto o lado da direita quanto o lado da esquerda, muito pouco. Agora, todos esse centrão que vai ganhar, a maioria das capitais, é ligados ao PL, ligado à direita, não ligado ao PT. Mas eu sempre faço uma reserva, é centrão. Interessante frente, isso, porque... A gente vai ver com quem eles vão ficar, né, Paulo? O PL optou por não lançar candidatura em muitas cidades do Brasil, né, incluindo São Paulo. A gente vai falar mais especificamente do estado de São Paulo, mas de um modo geral, o que você vê dessa opção do PL de não lançar candidatura própria? Olha, foi uma opção, principalmente de pessoas que também apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro lá na frente, no passado, né? Na eleição de 2022, apoiaram o presidente Jair Bolsonaro, mesmo que seus partidos não estivessem com o Bolsonaro, essas pessoas estavam com o presidente Jair Bolsonaro. Isso eu acho que fez com que essas alianças tomassem mais forças, né? E o PL optou, principalmente nas capitais, de não ter tantos candidatos competitivos. Da mesma forma, o PT, certo? Onde o PT, principalmente no Nordeste, vai ganhar é com aliados, não é o PT propriamente encabeçando a chapa. Isso não acaba fortalecendo o Centrão, tanto para as próximas eleições federais, quanto, de um modo geral, agora mesmo, do ponto de vista de força política no Brasil? Com certeza, Paulo. O Centrão vai sair muito fortalecido. Só que assim, né, Paulo, vamos lá. Eu faço uma análise desse Centrão. Se a gente olhar a União Brasil, se a gente olhar PSD, principalmente o PSD do Kassab, tão comentado, e ultimamente tem recebido tantas críticas da direita, né? Certo? O que eu olho, assim? Qual é o sucesso do PSD? O sucesso do PSD, eu te diria que ele é o PMDB antigo, é o MDB antigo, onde você tinha um Roberto Requião no Paraná e um Quércia em São Paulo brigando na justiça, um xingando o outro. Quer dizer, praticamente é um cartório, é dado para aquele grupo político no Estado e nacionalmente pode fazer o que quiser, não há cobrança nenhuma. Pode ir com quem quiser. Tanto que a maioria do PSD, Sul e Sudeste, é ligado à direita e Nordeste é ligado à esquerda. Certo? E parece que... É um saco de gatos, né? É um saco de gatos, mas talvez seja esse o sucesso do partido, que as pessoas entram lá e sabem que não tem compromisso nenhum. Eu não preciso ir nem com aquele, nem com aquele, eu vou com quem eu quiser. Certo? Então isso partidariamente é muito ruim, mas ao mesmo tempo, ao meu ver, é o que atrai a maioria das pessoas a procurar esses partidos, né? E o que você me diz sobre o desejo do eleitorado, Murilo? O que são os grandes temas para a população? Eu quero falar um pouco também sobre cabos eleitorais, Lula e Bolsonaro como cabos eleitorais, mas o que a população, qual o sentimento da população? O sentimento da população é mais conservador, por pautas mais de direita? Esses candidatos do Centrão estão tendo que sinalizar mais para o eleitor de direita do que para o eleitor de esquerda? Como é que está isso?
Com certeza, a pauta no Brasil ela é conservadora, ela é muito conservadora. Os candidatos de centro-direita, por isso que eles têm essa maioria dessa vantagem, certo? Lula, Bolsonaro foi porque teve outros tipos de brigas, certo? Mas o eleitorado brasileiro, eu te diria que é mais de direita do que de esquerda, é muito mais com as ideias conservadoras, isso é muito claro, certo? Agora, na eleição municipal, Paulo, é outra discussão, entra a discussão da cidade. Vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro, certo? Vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro, começar pelo Rio de Janeiro. Você pega o Eduardo Paes, ele tentou despolitizar, não quis o PT de vice, não quis entrar na briga nacional, mas qual é o forte do Eduardo Paes? É que ele é um bom prefeito, ele é um bom gestor para as pessoas, né? Não estou dizendo, na minha opinião, pelas pesquisas. Do visão eleitoral, ele é muito bom gestor. Então ele está ganhando, ele está com essa vantagem toda, porque não se discute a política nacional no Rio de Janeiro, se discute que querem continuar a gestão do Eduardo Paes, que na cabeça do eleitorado funciona bem. Ponto. Certo? Ponto. A eleição nacional vai ser... Você conseguiu... Perdemos a minha conexão, do Murilo, travou um minutinho. Voltou. Você chegou a conseguir avaliar em algum tipo de levantamento que você tenha feito pelo Brasil o efeito Alexandre de Moraes na eleição? Porque a gente tem feito um esforço grande na internet para transformar o Alexandre de Moraes numa pauta nessa eleição, que em tese seria uma eleição municipal. Você acha que isso teve algum efeito com o eleitor? Não teve efeito? O quanto que você acha que isso impacta? Olha, Paulo, nessa eleição municipal, muito pouco. Mas nas próximas eleições, principalmente para o Senado, eu não tenho dúvida que o STF, o próprio ministro Alexandre, se as coisas não acalmarem, se as coisas não plainarem, como a gente fala, com certeza será a principal pauta da eleição para a eleição dos próximos senadores, né? Não tenho dúvida. Isso vai virar pauta nacional, certo? Mas na eleição... Mas você acha que para municipal não foi um assunto tão... Não perde. Os políticos trazem para isso, Paulo. Na eleição de Senado, eles vão trazer para isso. Vai ter candidato a senador que vai chegar e vai fazer um exemplo, assim, eu me chamo Pedro, um exemplo, eu quero perguntar lá para o Henrique, eu sou a favor do impeachment do STF, qual é a sua posição sobre isso? Então isso vai virar pauta da eleição do Senado. Na eleição municipal isso não é pauta, porque o prefeito não tem o poder disso, né? Certo? Mas na eleição do Senado, não tenho dúvida que se as coisas não acalmarem, vai ser uma das principais pautas da eleição, vai ser isso. E como cabo eleitoral, Lula e Bolsonaro, qual é a capacidade deles de fazer um candidato crescer ou derrubar um candidato? Quem consegue ser um cabo? Quem é o melhor cabo eleitoral, Lula ou Bolsonaro? Olha, Paulo, vou fazer uma confidência para vocês aqui, que até lhe dá risada, né? Há 6 meses, 9 meses das eleições, o que se mais pesquisava nas pesquisas, qual era a influência de Jair Bolsonaro e Lula nas eleições, principalmente em São Paulo. O Lula, o apoio do Lula, o apoio do Bolsonaro, o apoio do Lula do Bolsonaro ajuda, atrapalha, vai eleger, não vai. Consequentemente, nenhum dos dois deu as caras aqui. Muito pouco, muito tímidos. Tanto um quanto o outro. Prova que não mexe, porque se fosse decisivo, eles teriam entrado. Você acha que se fosse decisivo eles teriam entrado, ou você acha que pode haver, por exemplo, até um pouco de desconforto? Eu vou pegar o exemplo aqui do Rio de Janeiro. No Rio a gente teve uma ramagem que começou com 12%, grosso modo, das intenções de voto, e hoje está alguma coisa 25%, 30%. Basicamente com a entrada do presidente Bolsonaro fazendo campanha para ele. O exemplo de São Paulo, por exemplo, o Pablo Marçal tentou fingir que tinha o apoio do Bolsonaro, conseguiu um crescimento substancial. O Ricardo Nunes parecia ter um pouco de vergonha de ser bolsonarista, ficou ali estagnado. Quando o Ricardo Nunes parece que vestiu a camisa bolsonarista, eu fiz uma entrevista com ele, que ele parecia aqui quase que do PL. E ele passou a ter um crescimento nas últimas pesquisas. Enquanto quando o Bolsonaro cortou as asinhas do Pablo Marçal, ele parece ter caído também. O fato, a pergunta que eu estou tentando fazer é: será que Bolsonaro apareceu pouco, por exemplo, em São Paulo, porque ele não se sente tão confortável, porque não é a personalidade dele, ou será que é porque não mexeria tanto no resultado eleitoral? Paulo, assim, eu te diria o seguinte: tanto Bolsonaro quanto Lula, hoje, na data de hoje, eles têm um poder de decisão. Por quê? Porque numa eleição onde tem 3 candidatos equilibrados,
certo? Qualquer 3, 4% no primeiro turno, mesmo que traga rejeição, pode colocar o candidato no segundo turno. O que eu vejo tanto do Bolsonaro quanto do Lula nesse momento seria o receio de carimbar derrotas. Certo? Que é o receio de carimbar derrotas? Ele entra na campanha de um candidato, o candidato não vai para o segundo turno. Como é que faz? Você carimbou a derrota, né, Paulo? Você vem aqui e apoia o Murilo. O Murilo não vai nem para o segundo turno, Paulo. O que a grande imprensa vai falar? O candidato Paulo não foi nem para o segundo turno. Está morto, está liquidado. Esse é um risco que, entrando aqui mais especificamente nas cidades, esse é um risco que pode acontecer no Rio de Janeiro, né? Eu estava falando aqui, você tem um prefeito, Eduardo Paes, bem avaliado como gestor público, aí beirando os 50% dos votos, com dúvidas se ele vai vencer no primeiro turno ou não vai vencer no primeiro turno e vai para o segundo turno com ramagem. O Eduardo Paes, muito hábil politicamente, não sei se já te contei isso, Murilo, mas eu trabalhei com o Eduardo Paes por alguns anos, e ele é muito hábil politicamente. Eu acho que eu vivi isso com ele em outras campanhas, onde ele já é hábil em tirar e colocar os candidatos na disputa que são convenientes para ele. Ele conseguiu fazer uma disputa com poucos candidatos, uma união muito grande, então praticamente só tem a extrema esquerda, o Eduardo e o Ramagem, né? Mas a gente tem visto um crescimento grande do Ramagem. Como é que você está vendo o Rio de Janeiro? Com certeza, o Ramagem vai crescer em cima do bolsonarismo. Pode me cobrar, Paulo. Ele vai chegar em torno de 25%, 30%, deve chegar em torno de 25%, 30% no mínimo. Sabe por quê? Porque o bolsonarismo é forte. O presidente Bolsonaro vai ficar os últimos dias da campanha no Rio de Janeiro para tentar alavancar o Ramagem. Então, quer dizer, o Eduardo Paes extremamente favorito mas se o Ramagem chegar em 30 e pouco por cento, já foi uma vitória do Bolsonaro, que pegou um candidato lá embaixo e levou a 30%. É diferente de São Paulo, onde é uma eleição muito equilibrada, certo? Onde, assim, a direita, especificamente, né, teria o Ricardo e o Pablo Marçal, né, ele teria duas opções em um segundo turno, coisa que para o presidente Lula fica muito difícil, né, que caso o Boulos não vá ao segundo turno, fica sem opção, certo? Isso eu acho que fez com que deixasse as coisas mais brandas aqui em São Paulo, mas me surpreendeu em São Paulo, principalmente, até o momento, a não entrada de cabeça do presidente Lula na campanha. Eu quero fazer uma análise bem detalhada de São Paulo, que talvez seja um dos casos mais interessantes. Mas você, ainda no Rio, você acha, Murilo, que você arrisca um prognóstico de que se teremos ou não o segundo turno no Rio de Janeiro? Eu vejo assim, o Ramagem, pela realidade de hoje, certo? Ele não iria ao segundo turno. Mas as eleições, Paulo, começou na sexta passada, porque o final de semana passada foi o final de semana que os amigos, que as famílias se reuniram, e qual é o assunto da mesa? A eleição municipal. A eleição municipal, ela entra agora, certo, na pauta das pessoas. Agora que as pessoas vão falar, que as pessoas vão pôr para fora seus sentimentos, o que sabe, as discussões, certo? Então é de agora em diante. Mas pela realidade de hoje, eu te diria, seria uma surpresa ter segundo turno no Rio de Janeiro. Seria, assim, um crescimento fora das previsões das pesquisas, né? Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. Eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold.
Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.